Você está prestes a desvendar um segredo, guardado a 7 chaves. Aquele que vai te levar ao domínio da língua inglesa, de uma forma que você nunca viu antes. Esse é o Código da Fluência, o último curso de inglês da sua vida. Get ready. Matias, ele tem uma metodologia super envolvente, que não é nada maçante e te deixa totalmente seguro, e a gente vê o nosso desenvolvimento e crescimento a cada dia. Ele tem um dom de ensino, além de ser um cara super bacana, que a gente tem até vontade de ser amigo. English Masters has changed my life because now I speak English. I'm very happy to be here sharing my experience with Teacher Matias classes. Ladies and gentlemen, boys and girls. Ladies and gentlemen, boys and girls. Ladies and gentlemen, Boys and girls, welcome to your new module. It's an excellent course and we learn English in a funny way with a lot of content. Teacher Matias has such a different and funny way to teach English. You can watch his videos on Instagram and Facebook. And I'm here to say what a perfect course. The classes are so complete and the way Teacher Matias teaches is unique and very funny. My opinion about English Masters is that Matias does a really great job. He's always online, he's always available helping us with our questions. Sometimes English language could be a problem for a lot of people, including me. But honestly, with Teacher Matias classes, as you can see, I can speak English and you can speak English too. We have live classes with American natives. I write in English and I understand movies, my favorite TV series. English Masters course is incredible. So I'm very, very proud because now I'm able to speak English. Thank you, Teacher Matias. Thank you, English Masters, and rock on. I'm here. What about you? What are you waiting for? Matias, thanks for giving us the opportunity to learn English and become fluent. I hope you enjoy this. See you guys there. Thank you, Teacher Matias. You're hands down the best. Rock on. Rock on. Rock on. Rock on. Ladies and gentlemen, boys and girls. Eu sou Teacher Matias, professor de inglês há mais de 23 anos. E nessa série de 4 episódios, você vai conhecer os segredos que essa grande indústria de idiomas não quer que você conheça. Manter você preso a um método, a um modelo de ensino que demora aí uns 4 anos para te dar alguma independência é rentável para muita gente, mas eu não penso assim. E eu sempre fui considerado um outsider. Eu decidi quebrar um código que há muito tempo é dominado por poucas pessoas, que desenvolvem habilidades em tempo recorde e conquistam a excelência em tudo que elas fazem. Sem saber, eu mesmo desenvolvi uma habilidade e só depois de muito tempo eu descobri que eu poderia ter chegado ao meu objetivo muito, mas muito mais rápido e com muito menos esforço e de uma forma muito mais estruturada. Eu descobri que existiam códigos secretos que as pessoas seguiam e que dava a elas quase que superpoderes para aprender o que quer que fosse. Esses códigos, eles são formas de treinar o seu cérebro para assimilar novos hábitos e habilidades de maneira fluida, de maneira leve. O resultado disso? Rapidez e consistência para aprender e se desenvolver. Para pensar comigo aqui dos grandes nomes dos nossos tempos. Essas pessoas, sem exceção, tinham grandes habilidades e elas eram muito determinadas a alcançar seus objetivos. E antes de começarmos a desvendar esse código, eu preciso te dizer, sem compromisso, você não vai a lugar nenhum. Agora eu te peço para repetir comigo aqui em voz alta. Eu quero ouvir a sua voz. A partir de agora, eu vou me comprometer de forma séria a falar inglês, custe o que
custar. Sem esse compromisso, você não vai conseguir desvendar esse misterioso código. Muito bem, agora que a gente tem um compromisso e você está preparado, vamos começar a desvendar o código da fluência. A partir de agora, você terá acesso aos segredos do código que eu demorei anos para decifrar. E esse código se transformou em um método único de se aprender inglês, que vai te ajudar a evoluir o equivalente a 6 meses em apenas 7 dias. Você acha isso impossível? Entenda, nada é impossível quando você percorre a trilha certa na busca pelo conhecimento. Guarde isso com você. Eu posso te garantir que quando você sabe algo que os outros não sabem, o seu caminho até o seu objetivo fica bem mais curto e assertivo. Eu sei que isso pode até parecer um exagero, né? Aprender 6 meses de inglês em apenas 7 dias. Mas quebrar regras que limitam as pessoas a conseguir fazer o que elas querem e se desenvolvam ao máximo é a minha grande habilidade. Pode acreditar, para desvendar o código da fluência, você precisa entender que as respostas estão dentro de você. Talvez você queira aprender inglês para poder viajar e não precisar de ninguém lá para traduzir para você. Ou talvez porque você finalmente entendeu que quem fala inglês tem salários até 50% mais altos do que o restante das pessoas. Ou ainda porque você quer ver filmes e séries sem legenda. Na verdade, o motivo pouco importa. O que importa de verdade é a sua capacidade de se doar, de se dedicar. Lembra daquelas pessoas famosas que eu te mostrei agora há pouco? Todas elas têm histórias com um ponto em comum. Todas elas passaram por grandes dificuldades para se tornarem notáveis. Ah, teacher, você quer me comparar com o Steve Jobs? É óbvio que não. O que eu quero, e eu vou te provar, é que você pode desempenhar a sua máxima capacidade de aprender inglês quando desvendar o código da fluência. Mas com uma vantagem sobre essas pessoas, esses famosos que eu acabei de falar. O seu caminho será muito mais suave, eu te garanto. E por que o código ele é tão mais eficaz que a forma tradicional de aprender? A forma tradicional de ensino, ela não te mostra algo nem parecido com o que eu vou te mostrar, que é um caminho mais rápido, mais simples, e que você não precisa ficar 2 ou 3 horas estudando dentro de uma sala de aula chata. E o que é o código da fluência? Existem várias formas de se aprender alguma nova habilidade. Tocar violão, aprender xadrez ou falar inglês. Não importa o que seja, se você não seguir um método, o seu aprendizado será mais lento e cheio de buracos, cheio de falhas. É aí que entra o grande diferencial do meu método, o e-learning, que não é electronic, é emotional learning. Eu vou te explicar o que é o e-learning, o emotional learning. A neurociência ela nos mostra que a aprendizagem sem emoção ela diminui muito a capacidade de retenção e absorção do aluno. Agora, quando o elemento emoção ele é adicionado à experiência de aprendizagem, o cérebro capta e processa os estímulos de forma mais profunda, facilitando a sua retenção de informações. A emoção guia a atenção e essa, por sua vez, guia a memória e a aprendizagem. A emoção ela é um impulso neurológico. Esse impulso ele estimula as pessoas para ação e sem ação não tem resultado. Eu vou te contar uma história que talvez faça mais sentido para você. Todo mundo tem um primeiro amor na vida, né? Normalmente o primeiro namorado ou namorada a gente não esquece porque a gente fica muito envolvido emocionalmente, não é isso? Se eu te falar que eu me lembro do perfume da minha primeira namorada, você acredita? Memória olfativa é muito forte. Mas por que eu me lembro disso? Por causa da emoção que eu sentia quando eu encontrava ela. Isso é mais uma prova de que quando a gente está emocionalmente envolvido com alguma situação, a nossa memória é ativada de uma forma permanente. Isso serve para o aprendizado também. Muitos alunos em plena sala de aula não aprendem, justamente pelas mesmas razões. Eles não sentem emoção. Por isso, por mais que eles estudem ou memorizem os conteúdos escolares, eles não sentem conexão entre a emoção
e essa informação que eles têm ali. Parece meio complicado o que eu falei, mas eu vou te explicar. Quando o processo de aprendizagem, seja ele qual for, ele está bem alinhado com a carga emocional que ele passa, a retenção do conteúdo ela fica muito mais fácil. A palavra emoção, que deriva do latim movere, significa pôr em movimento. É algo que vem de dentro para fora, que só ocorre quando a gente se sente realmente motivado em tomar uma ação. Você já deve ter percebido que sempre que alguém te conta uma boa história, você consegue o quê? Lembrar dos fatos mais rápidos e detalhar exatamente o que aconteceu. Porque essa história que te foi contada passou alguma emoção para você. E assim você conseguiu guardar melhor os detalhes dela. E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Por isso que a gente se lembra do gosto de um prato, de um lanche da infância. Porque ele tinha uma ligação emocional, a gente ia com o pai, com a mãe naquele lugar todo sábado. Se você parar e tentar sentir o gosto, você consegue. Por quê? Porque isso é uma coisa emocional com você. Isso acontece muito na vida. É por isso que a gente consegue lembrar. Agora, se eu te perguntar o que é que você comeu ontem no almoço, você vai levar uns 5 segundos para lembrar. Porque esses momentos, essas histórias, elas nos transmitem emoção, fazendo com que algo fique fixado no cérebro. Eu tenho um amigo que ele era louco para aprender a tocar o saxofone, right? E ele achava que, cara, eu nunca vou conseguir. Isso ficava na cabeça dele. Mas ainda assim ele procurou um professor para ver se dava jeito. E aí ele me contou que chegou todo ressabiado na primeira aula, achando que ia passar vergonha. Logo no começo da aula o professor mostrou uma peça de sax chamada boquilha. Né? Aquela parte que a gente sopra, tem que soprar para produzir o som. Ele me disse que lembra até hoje das palavras do professor. Ele disse: hoje você vai sair daqui somente depois que você tirar um som desse saxofone. O que é que você acha? Esse meu amigo disse que ficou louco de empolgação. Ele me disse que quando chegou no final da primeira aula, ele pensou: poxa, eu nunca imaginei que eu poderia tirar um som de um saxofone sem nunca ter tocado em qualquer instrumento antes. Você percebe o que esse professor fez? Ele provou, meu amigo, que era possível, que ele era capaz. O código da fluência vai te mostrar a mesma coisa. Ele vai te mostrar que você é capaz. E quando você percebe que também pode aprender de forma leve a falar inglês, eu te garanto, você nunca mais vai querer parar de aprender. Eu te digo isso porque aconteceu comigo. Eu fui desenvolvendo uma forma de aprender inglês que me motivou a aprender mais e mais até chegar à fluência. O mundo evoluiu muito nos últimos anos. E a maneira como você vai aprender inglês a partir de agora vai mudar também. Imagina você, daqui a algum tempo, falando fluentemente e podendo trabalhar de forma remota com empresas internacionais, ganhando em dólar, em euro, pounds. Através do código da fluência, você vai conhecer o método que eu venho aplicando em mais de 5.000 alunos e mais de 200.000 seguidores por aí pelas redes sociais, ensinando todo mundo a falar inglês de uma forma bem simples, bem descomplicada e divertida. Através de experiências vivenciadas no dia a dia, eu vou te mostrar o inglês falado, como se você estivesse vivendo em New York City ou então em London. É você no centro da ação, como se você estivesse lá falando com os nativos e entendendo tudo. É muito importante que você acompanhe cada um desses episódios e fique comigo até o final dessa série. Eu vou te dar as estratégias, os métodos de estudo, e se você aplicar tudo que eu vou te ensinar ao longo desses dias, você com certeza vai ver uma grande evolução no seu aprendizado. Da mesma forma que aconteceu milhares de vezes com os meus alunos, você pode aprender em 7 dias, o equivalente de 6 meses de estudo. Veja só, uma conversa que eu tive com o Felipe, um aluno que tinha estudado apenas 8 meses. Dá uma olhadinha. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm here with Felipe. Felipe, Hey, Matias. we got tested, right? There's no COVID. Yes. Okay, so we got tested.
Just so you guys know, we got tested. Felipe has been studying with the course English Masters for the last 8 months. How many months is that? 8 months since February. Since February. Exactly. So that's 8 months. Okay. And how did you find me? Where was I? I found you on the Instagram when I was searching for some English course. Okay. You were searching for English course. But why English Masters? Because there are so many teachers online, correct? There's so many teachers. Because your course surprised me and... Surprised you, really? Yes. Okay. And I felt confidence to learn in English with you. And I thought it's what I was looking for. Before the course, could you speak? Not exactly. I was afraid all the time. Just to imagine a situation that I had to talk with a native, I felt so frustrated. I see. So it's in this situation, for example, of course we're filming, you're nervous. Yes. You are nervous. I mean, you never met me. You've always seen me in the course, but you never met me. You're right next to me. So this is a situation that is very challenging, correct? Correct. In the past Felipe, could he talk to me right now? No. No. It wasn't possible. It wasn't possible. All right. I think that you're doing a great job, and it's students like you that I would like to take my course. All right. I don't want any student that thinks that, oh, it's going to be easy. Of course it's easy, but you have to do your part, correct? Is English Masters the only thing that is responsible for your success, or does it have you in this success? English Master was a part of that, because you have to be serious about English. You have to study, and you, Matias, you gave us the way we have to follow. I think any person can learn English with English Masters, because it's a method for all people, and your course can help anybody. I'm sure about that. Okay. Why are you sure? Because I was that person that used to think that English is too hard to learn, and it's not true. You can learn English every time and everywhere. What do you do? What is your process? Because every person has a process, and I'm sure a lot of people are watching and saying, wow, I want to have that same result as Felipe. Do you watch like 2-3 classes at the same time? No, actually I watch 1 or 2 classes during the week. So 1 or 2 during a week? Okay. During a week, because I like to review the classes and understand all the vocabulary. That's very important. What he's saying is that because a lot of people like to run a marathon, right? Exactly. They want to do like Netflix. They want to binge watch. Do you know the expression, binge watch? When you binge, you do something nonstop. So in this case, no, there's no binging. You can't do that, right? Right. Don't do that. I'm so grateful for everything I've learned from English Masters, and it was a great person for all of us. Thank you. Thank you. I really appreciate it. I think that I'm a very privileged human being to be able to help people, to be able to be near people. In the past, I used to teach classes. I had a few hundred students, but nothing compared to what I have now. I have people all over the world studying with me. Can people miss this opportunity? They can't. Don't miss that opportunity. Rock on. Você viu como é? Parece mágica, né? Veja o quanto você pode evoluir depois de aplicar as mesmas coisas que eu vou te ensinar. Foram histórias de sucesso como essa que me estimularam a compartilhar o código da fluência com mais pessoas. Pessoas como você aí. Eu quero te mostrar que você não precisa passar horas e horas estudando, decorando frases, estudando só gramática. Esse não é o inglês que é usado na vida real. Na hora que você estiver no restaurante em New York e for pedir um chicken wings, o garçom não vai te responder da mesma forma que está lá, no livrinho, no texto, no script. No dia a dia, o inglês falado pelos nativos é uma coisa completamente diferente.
E você precisa entender o que eles estão falando. Aqui você vai aprender na prática como eles falam, como eles pronunciam as coisas e a forma real que eles usam para se comunicar. E isso, esse grande mercado de ensino de idiomas não te mostra. E se você se inscreveu nessa série porque você tem essa vontade de não ser mais um nessa multidão de pessoas que estão aprendendo inglês feijão com arroz, saiba que esse é o método definitivo que vai abrir a sua mente para encontrar o que você veio buscar. Me fala uma coisa. Qual é o motivo pelo qual você quer aprender a falar inglês? Talvez você queira fazer um intercâmbio, morar fora, trabalhar em algum lugar específico, receber uma promoção, ou até mesmo por puro prazer, por vontade de aprender uma nova língua. Eu também tive esses mesmos desejos. E esse, meu amigo e minha amiga, é o lugar e o momento certos. Você está aqui agora para desvendar os segredos do aprendizado fluido e leve da língua inglesa. Você está aqui para poder conversar naturalmente, sem gaguejar, sem tentar traduzir palavra por palavra na cabeça. Você quer ter confiança para falar olho no olho com qualquer nativo, com qualquer pessoa que domina o idioma. Olha só, não vou te prometer que você vai falar como nativo, tá? Você sabe por quê? Pelo simples fato que você não é nativo. Mas eu posso te prometer uma coisa. Ao desvendar o código da fluência, você vai ativar um poder interno de aprendizado que nunca imaginou ter. É nesse momento que eu fico muito tentado a dizer a frase clichê. O poder está dentro de você. Ela é clichê sim, mas ela é verdadeira. Olha só, tudo, absolutamente tudo que a gente quer fazer na vida parte de um pensamento que vira um sentimento. E esse sentimento gera uma ação que se transforma em um resultado. O que eu quero durante os próximos dias é que você inicie esse processo. E o código da fluência é o caminho para transformar o pensamento de poder falar inglês em resultado. O resultado é você, de fato, falar e entender o idioma. Entendeu? Got it? Imagina só, poder sentar à mesa com seu chefe e dizer, hey, now I can speak English. E receber aquela promoção tão desejada. Poder fazer aquela sonhada viagem, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para onde você quiser. Ler e entender cada placa de rua. Pedir informações. Saber entrar e sair de qualquer lugar sem pedir nenhuma ajuda de ninguém. Eu estou falando de ter liberdade, de ter segurança. Eu estou falando de quebrar fronteiras. Eu estou falando de realização dos seus sonhos, que só estarão completos quando você dominar o inglês. E essa é a minha grande intenção por aqui, ajudar você a realizar esse sonho. Foi por conta de tudo isso que eu resolvi te ajudar e desvendar o código da fluência, para te mostrar o caminho exato que eu mesmo percorri durante esses mais de 23 anos sendo professor de inglês e apresentar o método que eu utilizo com os meus milhares de alunos, que eu posso te garantir faz toda a diferença. Para você economizar tempo e dinheiro, eu vou te mostrar que com a metodologia certa e um mentor para te direcionar nos estudos, o tempo de aprendizado será muito menor e mais eficiente. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai ver tudo na íntegra. Bom, eu falei tanto sobre o código da fluência que você deve estar se perguntando como que ele surgiu. Mas antes eu vou te contar a minha jornada com o inglês, porque ela se confunde com a própria criação do código. A minha história com o inglês começou bem cedo, desde os meus 10 anos de idade. A minha mãe, a saudosa Dona Lucilene, ela detestava assistir filme dublado, porque ela sempre me dizia que a essência do filme ela era perdida na dublagem. Inclusive a risada clássica, do Eddie Murphy, só dava para ouvir se tivesse legendado com áudio original. Então eu assistia todos os filmes com o áudio em inglês e a legenda em português. E para mim era horrível no começo, sabe por quê? Porque eu não conseguia acompanhar a história e ler ao mesmo tempo. Eu não entendia o que eles estavam falando no filme.
Mas aí com o tempo eu fui melhorando. Eu já comecei a entender certas palavras, a ler mais rápido. Eu fui sentindo uma pequena evolução. O tempo foi passando e aos 14 anos eu conheci um casal de americanos que foram para Maceió. E foi aí que eu tive a primeira oportunidade de tentar conversar com alguém. E mesmo com o meu inglês na época bem ruim, eu consegui me comunicar sim. E nessas tentativas de conversa, nesses pequenos erros, eu fui identificando a minha afinidade com o inglês. Eu consegui aprender com muita facilidade tudo aquilo que eu estava ouvindo. Naquele tempo, a minha mãe não tinha grana, não tinha condição de me colocar numa escola de inglês. Era muito caro, ainda é caro, mas ainda assim ela se esforçou lá e pagou um mês em uma escola tradicional. E logo depois de um mês ela não tinha mais condições de continuar e bancar, mas eu decidi continuar. E aí eu comecei a estudar por conta própria, com um livro lá, vendo tipo um capítulo cada semana. E cada capítulo que eu via eu compartilhava com os meus amigos. Eu comecei a ensinar nos meus 16 anos. Eu ensinava e ao mesmo tempo eu fixava todo aquele conteúdo, eu aprendia mais ainda. Comecei pelo básico, passei pelo intermediário e cheguei ao avançado dessa forma, porque eu estudava bastante. Tempos depois eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, me apaixonei por uma americana, mas quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, tudo que eu tinha estudado por horas e horas e meses e anos, lá nos livros, parecia que não existia. O inglês do dia a dia, ele era muito diferente do inglês dos livros. Eu passei muita vergonha. Sério mesmo. Imagina a minha frustração. Eu estudei durante tanto tempo, me dediquei tanto e na hora H eu descobri que não tinha muito a ver com o que os nativos estavam falando. E só depois de tudo que eu passei é que eu tive certeza que o ensino tradicional de inglês no Brasil não devia ser do jeito que é. É aqui que começa a história do código da fluência. Eu percebi que só quando a gente está no centro da ação é que somos desafiados a evoluir. Sabe aquela expressão, eu fui jogado no fogo? Pois é. Foi isso que aconteceu comigo quando eu viajei para os Estados Unidos e eu percebi que o meu inglês era meio que deficiente. Foi ali que eu entendi como o processo de aprendizagem pode ser acelerado. Essa assimilação de informações é a base do código da fluência. E isso eu vou te ensinar até o dia 11 de abril. Eu vou compartilhar com você todo o conhecimento que eu adquiri durante esses mais de 23 anos de estrada, ensinando mais de 5.000 alunos sobre como pode ser leve aprender a falar inglês. Pode sim ser leve e fluido, mas depende da dedicação. Bem, isso aí você já sabe, né? Durante essa semana eu vou te mostrar um atalho que eu mesmo desejaria ter conhecido quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. Teria me ajudado a me tornar fluente com muito menos tempo. Então agora prepare-se, porque você vai entrar no universo do inglês como você nunca viu antes. Shall we? Vamos aos seus primeiros verbos, os verbos mais comuns usados em qualquer língua, das coisas que a gente faz diariamente. O que a gente faz diariamente? A gente come. Eat. 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 Eat quer dizer comer. Drink. 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 Drink quer dizer beber. Like. 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 Like é gostar. Like. Não é like. Lembra disso, não é like. 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 Ele morre aí no final. Trabalhar. Work. 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 E estudar? Como é que fala estudar? Study. Study. Study, study. Study. E jogar, brincar? Play. 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 Lembra sempre de toda vez que eu falar uma palavra, você tentar pronunciá-la do jeito que eu tô falando, ok? Vamos usar também mais duas palavrinhas aqui, ó. And, que é e. And. E with, que quer dizer com. Olha a pronúncia entre os dentes aqui, ó. With. 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 Então vamos lá. Se eu falo que eu gosto de comer, I like to eat. Ô, teacher, mas o que é esse to que você colocou agora? Veja bem, quando você está falando no presente simples, por exemplo, eu gosto de comer, ou eu gosto de beber, ou eu gosto de, sei lá, de qualquer coisa, você vai ter que usar o to antes do verbo, tá? Então,
Em português você fala eu gosto de comer. Não quer dizer que tem esse de em inglês. I like to eat. Eu gosto de comer. I like to eat. I like bread. Eu gosto de pão. Por que você não usou o to aí? Porque não é um verbo. Bread é um substantivo. Eu gosto de pão. Então, I like bread. Milk. Milk. I like milk. Eggs. Eggs. I like eggs. I eat eggs. Toda vez que você vai usar um adjetivo em inglês, você não vai usar ele depois do substantivo, você usa antes, né? Muita gente fica meio perdido nisso. Poxa, casa branca, mas em inglês é branca casa, white house. É porque em inglês você vai usar o adjetivo antes do substantivo. Juice, juice. Nesse caso aqui, gente, como eu falei, né? A gente sempre vai falar o adjetivo na frente do substantivo. O substantivo aqui é suco, juice, não é juicy, juice. Juice, nesse caso aqui é um orange juice, que é um suco de laranja. Orange juice, ele vem sempre antes, né? Juice, suco, laranja antes. Orange juice. I love orange juice. Assim como tem o suco de laranja, esse daqui é o apple juice. Apple, não é apple. Apple juice, suco de maçã. Presunto, ham. I like ham. I eat ham. Para isso, gente, cheese. Cheese. I love cheese. E a fonte da vida, a água. Water. Water. Se for britânico, você vai falar water. Water. Mas vamos falar water no inglês americano. Water. I drink water. Eu gosto de beber água. I like to drink water. Lembrou aí, ó? Tô usando o verbo, tem que usar o to antes. E se eu quiser dizer que eu gosto de água, não quero falar que eu gosto de beber água. Aí você fala, I like water. Sem to, sem nada, normal. I like water. Aqui, gente, a gente tem um refrigerante. Como é que a gente fala refrigerante em inglês? Soda. Soda. Então, se eu quiser uma soda, é soda. Se eu quiser um guaraná, é soda. Se eu quiser uma coca, é soda. Tem alguém gritando ali. Não é soda, é alguém gritando. I drink soda. Quer dizer que eu bebo refrigerante. Isso aqui é uma Cherry Coke. Cherry Coke é ruim. Bananas. Bananas. Você não pode falar I like banana. Não. I like bananas. E você não vai usar o to aqui porque você não está usando um verbo. Né? Isso aqui é uma coisa, um substantivo. Bananas. I like bananas. Ok. I like apples. Apples. Lembra? Apple, não é apple. 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 Só que quando você fala que gosta de maçã, você fala I like apples. Você não pode falar I like apple. Só se você estiver falando da marca. Aí sim, você pode falar I like apple. Pancakes. I love pancakes. Olha só, gente, variedade é o que não falta, né? Mas como é que é o nome disso? É bread. Bread. Pão em inglês é bread. Mas tem vários tipos de pães. Vocês vão ver isso durante o curso, tá? Que tem muito tipo de pão. Mas esse daqui, ó, normal mesmo, bread. Bread. E é uma palavra que é sempre no singular. Bread. Bread. I eat bread. I eat bread. Olhando para todos esses plates aqui, esses pratos, só me lembra das refeições do dia, né? Café da manhã, aquele começo é o breakfast. Não é breakfast, não quebra nada. A pronúncia é breakfast. Breakfast. Eu sempre tomo café da manhã, então tomo café da manhã todos os dias. Então como é que fala que eu tomo café da manhã? I eat breakfast ou então I have breakfast. O verbo have, ele pode significar ter em inglês, mas ele também pode significar comer e beber. Eat and drink. Então posso substituir ele. I eat breakfast ou I have breakfast. Uma coisa muito interessante, gente, cultural, é que a nossa big meal, a nossa grande refeição no Brasil é o almoço, né? Só que o americano não tem esse tempo para poder parar e almoçar e tal. Então a grande refeição dele, que eu não acho que seja o certo, mas é cultural, é você comer à noite. O dinner. Então assim, o lunch, que é o almoço, normalmente eles comem um sandwich, né? Por exemplo, como é que eu falo? Eu como um sanduíche. Porque eu normalmente como sanduíche. I eat sandwiches. Lembrando que normalmente quando você fala de comida, você vai falar no plural, tá? Não no singular. Então, I like sandwiches. I eat sandwiches. E tem também, gente, o famoso, aquela coisa quando você não toma café da manhã
e você nem almoça. Aquele no meio, entre o café da manhã e o almoço, é o brunch. Brunch, que é a mistura do breakfast com lunch. Brunch. Tá bem popular hoje em dia no Brasil. I have brunch. Quer dizer que eu tomo meu brunch, né? E aí aquela refeição grande do americano que eu falei é o dinner, né? Dinner, que é o jantar. Tem também outra palavra que é ceia, que depois é supper. Você pode falar supper também. Mas vamos dizer assim que eu sempre janto com a minha mãe, então eu janto com a minha mãe. Eita, vamos agora ter que aprender como é que fala isso, né, gente? Ai, minha família linda, fotografia linda dos anos 80. My mother, minha mãe. My mother. My father, meu pai. Eu tô ali embaixo comendo, meu Deus. Minha irmã, em inglês, outra fotografia linda, my sister. My sister. E ela me chama de meu irmão, então my brother. My brother. Tá aí meu pai com esse penteado lindo dos anos 80, né? Ele me chama de my son. My son. Meu filho, my son. E minha filha, que seria minha irmã para ele, my daughter. My daughter. Se você fala que esses são os meus pais, seus pais quer dizer your parents. Your parents. E se você quiser dizer seus filhos, your children. Your children. Minha irmã parece estar bem chateada com alguma coisa ali, meu Deus. I have dinner with my mother. I have dinner with my mother. Whoa. Coffee. Coffee. I have coffee with my brother. Quer dizer que eu bebo café com meu irmão, então I drink coffee with my brother. Mas se eu tomo um brunch com a minha irmã, I have brunch with my sister. Soccer. Soccer é o nosso futebol. Soccer. Soccer. I play soccer. I play soccer with my brother. Que eu jogo futebol com o meu irmão. Lembra que é soccer. Aqui nos Estados Unidos, o esporte de futebol que a gente chama no Brasil é soccer. Soccer. Volleyball. Volleyball não é vôlei. Volleyball. Volleyball. I play volleyball with my mother. Que eu jogo vôlei com a minha mãe. Basketball. Basketball. Esse esporte, basketball. I play basketball. I play video games. Quer dizer que eu jogo, né? Video game, tá? Porque esse videogame que a gente chama que é o console, não. Video game é o jogo. Então, peraí. I play video games. I play video games with my son. Que eu jogo jogos com o meu filho. I read books. I read. Read quer dizer ler. Eu leio livros. I read books. I read books with my father. Que eu leio livros com o meu pai. And I read books with my mother. Que eu também leio livros com a minha mãe. Pegando aqui um caderno porque eu vou estudar. Como é que fala estudar em inglês, gente? Study. Study. Se eu falar que eu estudo, I study. Se eu falar que eu estudo com o meu irmão, I study with my brother. E se eu quiser dizer que eu estudo inglês? Você estuda inglês. Você estuda inglês. You study English. Aí você pode me falar, sim, eu estudo inglês. Então, I study English. Study. Ah, teacher, mas é um R aí. Não, não é que é um R. A pronúncia parece um R. Study. É um D, mas ele é bem pequenininho. Study. I study English. I study English. Vamos dizer que você estuda português. Você quer falar você, não quer falar eu. Você estuda português. You study Portuguese. Português? Portuguese. Vou agora trabalhar. Como é que fala trabalhar em inglês? Work. Work. I work, quer dizer que eu trabalho. Amigo é friend. Então, I work with my friend. Eu trabalho com o meu amigo. I work with my friend. Let's go. Let's go to work. O inglês é muito mais complexo do que apenas uma combinação de palavras. Se fosse, bastaria colocar o dicionário lá e ir repetindo, né? Aí você já estava falando. É complexo, mas não quer dizer que seja difícil. Só depende de você. Só depende de como você assimila as informações. Eu vou te dar um exemplo. Pode ser que você ache a matemática difícil, assim como eu. Mas existem sim métodos que simplificam a forma como você aprende a gramática e tornam o seu aprendizado
muito mais tranquilo. Com o inglês é a mesma coisa. Aconteceu comigo quando eu decifrei o código da fluência. O inglês, assim como o português ou qualquer outro idioma, é cultura. Ele é vivido no dia a dia, na realidade. E cultura com profundidade não se aprende tendo só livros, fazendo exercícios. Só se aprende o quê? Vivenciando. É o poder da experiência. Entendeu? Aquilo que você vivencia como experiência marca a sua vida e se fixa no seu cérebro de forma bem natural e permanente. Eu vou te dar outro exemplo. Tenta lembrar de uma viagem bacana que você tenha feito ou uma festa muito legal que você tenha participado. Eu vou te dar 20 segundos para você pensar. Tá? Eu tenho certeza que várias imagens e talvez até aromas, tenham chegado na sua cabeça agora. Você viu como as experiências marcam a gente? É isso que eu quero te passar aqui. Você vai viver experiências com o inglês que nunca viveu antes e por conta disso, você vai aprender o que nunca aprendeu antes. Simples. Eu vou te apresentar uma nova forma de aprender inglês, diferente de tudo o que você já viu. Com essa poderosa ferramenta que é a internet, hoje eu consigo apresentar para você, sem que você precise sair de casa, de uma forma simples, sem rodeios e nem complicações, o melhor caminho para aprender inglês. Da mesma forma que eu aprendi. Você vai aprender como se fosse um intercambista, tendo contato diário com a cultura. E essa, todo mundo sabe, é a melhor forma de aprender inglês de verdade. Uma das coisas muito legais a fazer numa cidade estilo Nova York, pode ser Londres, pode ser qualquer cidade que se fala inglês. Sabe o que é fazer? É explorar bastante. Um exemplo só aqui, ó. Do not lean on door. Quer dizer que não pode se escorar na porta. Lean on door. Toda vez que a gente vai negar um presente simples, a gente tem que usar o do com not. Do not lean on door. Do not hold doors. Não segura a porta. Uma coisinha só que você pode ler e identificar. Uma das coisas muito populares aqui de Nova York são os táxis amarelos, não é isso? Como é que eu falaria isso em inglês? A gente sempre usa o adjetivo antes do substantivo. O substantivo é táxi, não é isso? Então, o táxi amarelo. Em português a gente fala táxi amarelo. Mas em inglês? Em inglês, o nosso adjetivo ele sempre vai vir antes do substantivo. Então, como é que a gente fala táxi em inglês? Taxi ou então cab. There's a cab over there, right? So, yellow cab. Yellow cab. Amarelo táxi? Não, é táxi amarelo. É que em inglês é assim mesmo. Primeiro vem o adjetivo e depois vem o substantivo. Cab, yellow, yellow cab. Olha ali, ó. School bus, não é o ônibus escolar, o ônibus da escola. Não é bus school, é school bus. Olha só, esse lugar aqui, por exemplo, é um dos segredos de Nova York. Segredo não, que todo mundo já conhece. Desde 1888. E olha só que interessante. Em inglês, quando a gente fala de datas, de ano, a gente não fala, por exemplo, 1888. A gente não fala esse 1000 aí. A gente fala dezena e dezena. Por exemplo, 1888. 1888. 1888. This has been here since 1888. E a specialty deles é o corned beef. Sabe o que é corned beef? É muito, muito comum aqui nos Estados Unidos, é muito popular. Corned beef é uma carne que você coloca na salmoura durante um bom tempo. É melhor mostrar para vocês, né? E outra coisa, eu vou entrar lá e vou fazer um pedido. Só que eu não vou fazer um pedido engessado, I would like this, né? I would like tá tudo bem, você pode fazer esse pedido com I would like. Mas o mais comum não é I would like. Você fala, can I have? Posso ter tal coisa? Sim, isso é bastante educado. Aqui nos Estados Unidos e também
lá no Reino Unido. Can I have blá blá blá? Se for no McDonald's, por exemplo, você me dá o número 1 e se você me dá, can I have the number 1? Can I have the number 1? Mas não vai ser o caso aqui. Eu vou dar uma olhada no menu. Ai, vamos lá, let's go. Hi, how you doing, sir? Can I have the cat's corned beef, please? Thank you. E beef não é bife. Beef é carne de boi. Cara, tá bonito ali. Você tá perdendo isso aqui. Parece aqui aquele sanduíche do Mercadão, né? Olha só. E é claro, sempre deu uma gorjeta, né? Vamos lá deixar uma gorjeta aqui pro pessoal. Gorjeta em inglês, tip. O presente simples, o simple present, ele é usado para falar de coisas que a gente faz todos os dias. Por exemplo, o que você faz todos os dias? Você acorda. Eu espero que você acorde, né? Então, quando você acorda, como é que você fala eu acordo? I wake up. Wake up é despertar. I wake up. So, I wake up every day. Sabe outra coisa que eu faço todos os dias também? Eu ando. So, I walk every day. Se eu ando até o trabalho, I walk to work. Olha só, pro trabalho. I walk to work every day. E para fazer uma pergunta, eu começo com o do, o auxiliar. Do you walk every day? E aí tem uma expressão que entrou na língua portuguesa que é o hack. To hack something. A gente não falou hackear? Pois é, o hack vem do inglês. Então, o nosso jeitinho no português é tipo hack. O life hack é uma maneira de dar um jeitinho na vida para deixar ela mais legal. Não dar um jeitinho contra a lei, tá, gente? É um hack legal. É tipo você estar aqui em Manhattan e pegar o Staten Island Ferry. Ferry, já vou falar nesse ferry boat, né? O boat, né? Ferry boat. O ferry, ele leva a gente daqui para o bairro de Staten Island, que é uma ilha. E esse ferry boat, ele é free, ele é de graça. E ele passa do lado da Lady Liberty, da Estátua da Liberdade, da Statue of Liberty. Então, se você quiser tirar foto, não quiser perder dia passando pela segurança, tendo que comprar ingresso, tendo que esperar um tempão, passando em filas tipo de aeroporto, a gente só vem aqui, entra, vai lá, vê a estátua e pega o barco voltando. É bem agradável, bem gostoso, especialmente durante a primavera e o outono. É legal que a gente vai perto dos pássaros e o mais legal de tudo é que daqui você tem uma vista muito legal do One World Trade Center ali e toda essa parte por aqui com esses prédios é chamado de centro financeiro, chamado Financial District, aí onde fica Wall Street. Vamos dar uma olhadinha lá? Nova York nem sempre se chamou de Nova York. Antigamente não chamava New York, chamava New Amsterdam. E eu tô aqui na frente da New York Exchange, na Wall Street. O que é essa Wall Street? Por que chama Wall Street? A Rua da Parede? Sabe por quê? É porque onde está a Wall Street tinha uma parede construída pelos holandeses na época de New Amsterdam. Muita gente gosta também de ver o touro, né? The Bull. E também a Fearless Girl, que é a garota sem medo, Fearless, the Fearless Girl. Essa estátua ela é como se fosse um empoderamento. Bem, estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Código da Fluência. E como dever de casa, eu vou deixar algumas tarefas importantíssimas para você fazer e começar a perceber os resultados no seu vocabulário. Você vai assistir o conteúdo dessa aula pelo menos 3 vezes e você vai fazer os exercícios que estão aqui embaixo no PDF. Isso é muito importante para você fixar e realmente aprender. Lembre-se que a parte de conteúdo ela é bem curta, ela é bem pequena, então você pode assistir várias vezes, então pelo menos 3 vezes. E não esqueça de fazer o exercício. Olha, essa aula aqui foi só o início dessa jornada. Não vai pensando que acabou não, tá? A gente tem muito, mas muito mais a ser explorado. Se você está disposto a conquistar a sua fluência, você precisa aprender a falar o inglês de verdade. Não esse inglês robotizado, né, que esse mercado aí de idiomas te ensina. Dito isso, você não pode perder o segundo episódio que sai agora
quarta-feira. E é lá que a gente vai dar mais um rolê pelos Estados Unidos com muito conteúdo. E antes de finalizar a aula de hoje, eu quero te pedir que você deixe um comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou dessa aula e qual é o real motivo para você querer aprender a falar inglês. O seu comentário é muito importante e eu quero muito ter ele e te conhecer melhor. Eu quero muito interagir com você, tá certo? Eu te vejo na quarta-feira no segundo episódio em que vamos continuar decifrando o código da fluência. Rock on!